Com a palavra o deputado Marquinhos Frade. Vossa Excelência teria o direito de mais 10 minutos do tempo do deputado Júnior Mock, caso por ser... Bom, senhor presidente, demais membros dessa casa, senhores e senhoras, alunos da escola estadual, há um ditado que diz que quando a pessoa contra-ataca é porque ela não sabe como se defender das acusações. É necessário, senhor presidente, dizer que eu não vejo tamanho estrépito íntimo do ilustre deputado Amarildo Cruz diante de um singelo pedido de prestação de contas. Não sei para que tanto nervosismo, para que atingir o âmago da sua moral, da sua vida pregressa e, sobretudo, da sua conduta irretocável no meio da sociedade. Não sei para que tanto clamor, alteração de vozes, até porque há um provérbio chinês que diz que quando os argumentos terminam, iniciam-se os insultos. E o deputado Amarildo Cruz, ele tem sido pego pela própria boca, por ele próprio. E eu vou fazer uma exposição técnica para que todos aqueles que estão me assistindo tenham a noção necessária de que não quero entrar em problemas particulares ou de acusações. Ele que se defenda no fórum das ações que o Ministério Público encontrou, não em apenas indícios, mas provas em desfavor do cidadão Amarildo Valdo da Cruz. Mas ele fez algumas pontuações e é necessário que a gente coloque aqui. Nós estamos numa casa de leis. E a casa de leis, nós temos que obedecer às leis. E um dos estatutos que disciplina o regramento e o bom andamento desta casa chama-se regimento interno. Eu pediria que, está em cima da minha mesa, o regimento interno, que o deputado Júnior Mock, se puder alcançá-lo, fazendo favor. Nós temos um regimento interno. E esse regimento interno, ele deve ser obedecido por todos aqueles que são elencados pelo voto popular. Pois bem, tem na seção 3ª e na subseção 3, capítulos e regras para o bom andamento de uma CPI. E o artigo 50 diz: das comissões parlamentares de inquérito. Diz o seguinte, o caput do artigo 50. A Assembleia Legislativa, a requerimento de 1/3 de seus membros, instituirá comissão parlamentar de inquérito para apuração de fato determinado e por prazo certo, a qual terá poderes de investigação próprios das autoridades judiciais, além de outros previstos na Constituição, em lei e regimento. Ele traz uma série de parágrafos, e o parágrafo 6º diz o seguinte: do ato de criação, preste atenção, diante das acusações do eminente e impoluto parlamentar Amarildo Valdo da Cruz. Do ato de criação constarão a provisão de meios ou recursos administrativos, vírgula, as condições organizacionais e o assessoramento necessário ao bom desempenho da comissão. Bom, então o regimento interno
que pelo menos esse eu creio que deva ser obedecido pelos parlamentares, diz o seguinte, que do ato da criação constarão a provisão de meios, os recursos administrativos e as condições organizacionais e o assessoramento necessário ao bom desempenho da comissão. Pois bem, veio o Diário da Justiça. Deputado Ozoni, por favor, tem 2 cópias do Diário da Justiça, e publicou as regras e a maneira da organização da CPI da Saúde, instalada conforme o artigo 50 do Regimento Interno. E foi publicado. Não é este daqui, mas eu vou pegar a publicação do diário que determina como a CPI deveria proceder aqui na CPI da Saúde. Há um ponto técnico aí de suma importância. Traz no meu aparelho celular, que nele está a representação que eu estou encaminhando hoje ao Ministério Público, por questões técnicas. Nada contra a figura da pessoa do parlamentar, mas pela minha obrigação de fiscalizar, coisa que adiante eu vou explicar que não aconteceu com aqueles que pedem hoje a prestação de contas da CPI da Enersul, e eu vou mostrar quando que um parlamentar é relapso e quando ele apresenta um requerimento de forma seródia. Diz a publicação do Diário Oficial 0365, que circulou no dia 23 de maio de 2013, as páginas 8, ato número 03 de 2013, criando a CPI da Saúde, de onde constou, em obediência ao parágrafo 6º do artigo seguinte, o seguinte: para fins de atendimento ao disposto no parágrafo 6º do artigo 50 do Regimento Interno, a Comissão Parlamentar de Inquérito requisitará diretamente à presidência da Assembleia o material e o pessoal lotados no quadro permanente deste poder. Vou repetir a regra determinada pela presidência desta casa e quais os funcionários poderiam participar da CPI da Saúde, em obediência ao parágrafo 6º do artigo 50, repito, publicado no Diário Oficial, as páginas 8, que circulou no dia 23 de maio de 2013. Poderá a comissão de inquérito, em obediência ao parágrafo 6º do artigo 50, requisitar diretamente à presidência da Assembleia o material e pessoal, dentre os quais lotados no quadro permanente deste poder. Pois bem, ela não previu e não teve aditamento posterior para a previsão de contratação de pessoas fora do quadro permanente. Aliás, senhor presidente, como bem disse o deputado Amarildo Valdo da Cruz, ele disse que as interpelações do Ministério Público, que ele acha justa, porque ele tem o direito, que apresenta uma ação de improbidade administrativa contra ele, e mais 13
Assunto: dano ao erário público. Ação civil de improbidade administrativa. Processo 0819955 dígito 20 2013.8.120001. Não é o Marquinhos Trade, é o promotor de justiça que fala as folhas 8, 18, 20. Por exemplo, vamos pegar as folhas 18 para ver o que o promotor fala. E já que ele vai processar todo mundo, vai ter que processar o promotor. Entretanto, o Estado de Mato Grosso do Sul, em especial a AGEAB, na qual ele era o diretor, agindo de má fé, descumpriram o termo de ajustamento de conduta e privilegiaram a empresa Dígito com contratos milionários, ao invés de realizar concurso público para preenchimento dos cargos efetivos na AGEAB. Logo em seguida, o Ministério Público vem às folhas e disse: ora, se a Dígito foi contratada pela AGEAB justamente para a prestação de serviços, não existe razão para que os funcionários terceirizados não desempenhem esse papel, restando patente que o objeto do contrato serve tão somente para mascarar a sua real finalidade, o que é uma contratação da mão de obra sem a devida realização do concurso público e por um alto custo. Terceirizados. O que fizeram na CPI da Saúde? Se o presidente deu as regras para utilizar o quadro permanente, por que terceirizaram? Por que trouxeram de fora? Por que pagaram um consultor de São Paulo? A importância que ele próprio disse, não foi o Marquinhos Trade que disse, foi o próprio deputado Amarildo Cruz que disse o seguinte, abre aspas, presidente da CPI, que custou 350 mil aos cofres públicos, pagou 70 mil ao consultor. Não foi o Marquinhos Trade que está dizendo, foi o próprio Amarildo Cruz que disse, em reportagem no dia 5 de dezembro de 2013, abre aspas, o petista declarou apenas que gastou 350 mil em 6 meses de trabalho e admitiu ter pago com dinheiro dos cofres públicos 70 mil para apenas um dos consultores. A entrevista que ele admitiu, não é o Marquinhos Trade que está dizendo, foi a repórter Diana Gaúna. Mas vamos imaginar que a Diana tirou isso de uma interpretação minha, que ela inventou, que o Mídia Max hoje é um péssimo jornal de referência e a Diana também vai sentar no banco dos réus sendo interpelada. Vamos supor que a Diana não serve, o Mídia Max não serve, que o Marquinhos não serve, que o Ministério Público não serve, que a Dígito serve. Mas vamos então ao Campo Grande News, senhor presidente. Luciana Brasil e Zemil Rocha, em dia diferente, em horário distinto. No dia 7 de dezembro, um outro jornal, através de 2 outros jornalistas, eles afirmam, sem informar valores alegado e alegando inexatidão, ele, Amarildo Valdo da Cruz, afirmou apenas que gastou com um consultor 65 mil reais. Agora baixou o valor. E já não é mais o Mídia Max. E já não é mais a Diana. Agora é o Campo Grande News. 1, 2, 3 dias após a primeira entrevista, que teria pago um consultor de São Paulo. Como se em Mato Grosso do Sul não tivéssemos consultores competentes. Como se o consultor de São Paulo conhece o estado de Mato Grosso do Sul melhores que os sul-mato-grossenses que hoje
labutam e pagam seus impostos aqui. Como se o consultor de São Paulo conhecesse Laguna Carapã e os problemas de saúde de Caracol, mas os consultores de Mato Grosso do Sul desconhecem. Então era necessário trazer alguém de São Paulo para arrecadar, segundo o deputado Amarildo Cruz, ao Campo Grande News, R$65 mil, ao Mídia Max, R$70 mil. Aliás, o deputado Amarildo Cruz, ele tem se contradizendo várias vezes em seus depoimentos. Nós temos reportagem aqui que ele admite ter gasto 300 mil, tem hora que ele admite que gastou 350 mil, tem hora que ele fala que contratou 10 funcionários, tem hora que ele fala 14, tem hora que fala 15, até que ele deixa em dúvida até o seu próprio colega Laerte Tetila, que falou um número e ele imediatamente o corrigiu, falando não eram 15, eram 18. Agora 19. Obrigado pela parte, deputado Zé Teixeira. Mas o que a gente quer saber é o seguinte: se a regra para a instalação da CPI, se a regra para a instalação da CPI tem que ser publicada no Diário Oficial, e se a regra determina que nós temos que usar o quadro permanente desta casa, por que se contratar 19, 18, 15, como ele próprio afirma, contratou um assessor jurídico chamado Ronaldo Franco? Ele próprio disse, não é o Marquinhos Trade, é entrevista do próprio deputado Amarildo Cruz, que diz: entre os contratados por Amarildo, este admite, está o advogado Ronaldo Franco, ex-chefe da Casa Civil, e o ex-secretário estadual da administração do governo José Orcílio dos Santos Miranda, sendo um deles afastado do hospital regional. A questão das investigações era saúde, e contrata-se um advogado. Nada estranho se fosse um pedido de um relator, nada de perplexidade se fosse do quadro permanente, nada de absurdo se não ofendesse o regimento interno, nada de espantoso se não ofendesse a determinação do presidente, que disse, conforme o parágrafo 6º do artigo 50, só podem ser assessorados por pessoas do quadro permanente desta casa. Foi um simples pedido de prestação de contas. Uma prestação de contas que não foi feita pelo deputado Amarildo Cruz quando nós apresentamos, o deputado Paulo Correia, as contas da CPI da Enersul há 6 anos atrás, o qual ele votou e aprovou. Ele votou, ele aprovou, e hoje está pedindo as contas. Ora, isso não é desídia da função de um parlamentar que tem como um dos princípios básicos a fiscalização, ou pelo menos o disfarce da fiscalização nos parlamentos? Ele votou, ele aprovou, e depois de 6 anos, num gesto de contra-ataque, porque sabe que não tem como se defender, ele hoje vem me dizer que eu o acusei de várias ações. Não sou eu que te acusei de várias ações, é o Ministério Público. Eu não vou ler aqui, em respeito a Vossa Excelência, essa casa, do site do Tribunal de Justiça, as ações. Não vou ler. Não vou ler. Mas citei da improbidade administrativa do erário, justamente porque o que foi feito com a Dígito, e segundo o Ministério Público, as folhas 25, diz o seguinte: não é difícil perceber por que o capital da empresa Dígito
passou de R$2.000 para R$1.655 somente no ano de 2004. Quem era o diretor? Passou de R$1.000 para R$1.655.000. Não é o Marquinhos Trade, é a ação do Ministério Público, que diz o seguinte: olha só, o contrato 038 de 2004, firmado pelo senhor Amarildo Valdo da Cruz, diretor da AGEAB, com a interveniência da Secretaria de Estado de Gestão Pública e Secretaria de Estado de Receita e Controle, e a representante da empresa Dígito Brasil Engenharia de Software, conforme folhas 41 a 48. Pedimos os documentos, como eu pedi a prestação de contas. O que fez o diretor? Não forneceu até a data de hoje. Lá ele não apresentou os documentos. Aqui, ele disse a um órgão de imprensa que teria apresentado na quarta-feira. Eu estou com os documentos e a reportagem. No outro dia, ele disse que ia ser publicado no diário na quinta. No outro dia, ele falou: aguardem a sexta. No sábado pela manhã, num evento do prefeito aqui da capital, ele disse que a responsabilidade já não era mais dele, e sim da mesa diretora. Tanto é que ele apresentou à diretoria financeira da Assembleia. CPI presta contas à diretoria financeira da Assembleia. O presidente da Comissão Parlamentar de Inquérito, o deputado estadual Amarildo Cruz, já encaminhou prestação de contas para o Departamento Financeiro da Assembleia. Em nota divulgada esta data, não há informe do valor exato das despesas efetuadas nos 6 meses. Disse Amarildo em sua nota, abre aspas: foram gastos aproximadamente 350 mil com pessoal, hospedagem, combustível, alimentação, material gráfico e materiais de expedientes. Até ontem, Amarildo Cruz afirmava que cabia à diretoria financeira da Assembleia a responsabilidade pela divulgação dos gastos. Hoje, em nota, admite que o regimento interno da Assembleia Legislativa determina que, ao final da CPI, o presidente da comissão tem que encaminhar à diretoria financeira o relatório com a prestação de contas. Em que pese essa posição, Cruz não parece disposto a prestar esclarecimentos sobre esses gastos. Por ser competência exclusiva da mesa, qualquer interpelação deverá ser encaminhada à mesma ou através do deputado Gerson Domingos. Foi um simples pedido de prestação de contas. Tivesse ele apresentado com os gastos e tivesse examinado, não precisaria esse estardalhaço todo. Agora, se ele uma hora afirma que contratou 10, outra hora afirma que contratou 14, outra hora afirma que contratou 15, outra hora afirma que contratou 18, e outra hora afirma que contratou... Quantos, deputados Zé Teixeira? 19? Parou no... Está tudo gravado lá. É esse. Nada melhor. É por isso que Vossa Excelência, deputado Zé Teixeira, é conhecido como o mais sábio desta casa. Porque se Vossa Excelência fala, seria interpelado também. Seria interpelado também. Como o Mídia Max vai ser, como a Diana vai ser, como o Campo Grande News vai ser, como a Luciana Brasil vai ser, como o Zemil Rocha vai ser, como o Ministério Público vai ser, como eu, você, como todos aqueles que querem apenas dizer: cadê os 350 mil reais? Aonde que foi empreendido? Eu não estou discutindo aqui as grandezas das descobertas feitas pelo consultor de São Paulo. Eu não estou discutindo aqui a
grande importância e relevante contribuição que o ilustre consultor paulista trouxe para o modesto estado sul-mato-grossense, que não tem no seu quadro nenhum consultor a nível para ser contratado pela bagatela de 65 mil ou de 70 mil reais pelo presidente da CPI. Agora, o que nós queremos saber e que nós queremos ver é o seguinte: se a presidência da mesa publica em diário oficial que os funcionários da CPI deveriam ser do quadro permanente, eu quero saber de que maneira foi contratado esse consultor. Se foi aberta a oportunidade dos consultores sul-mato-grossenses de participar para também tentar um trabalho dentro da CPI. Qual a maneira que o material gráfico foi impresso, se houve licitação, se obedeceu à lei 8666, até porque o dinheiro que é desta casa não nos pertence. E se é antipatia se cobrar e se fiscalizar, que os pusilânimes não coloquem os seus nomes para representar a população. Que aqueles que preferem o comodismo, o conforto, aqueles que preferem a área de que se todo mundo faz eu também vou fazer, existe gente diferente que pode coletar antipatia, mas que não vai deixar a sua passagem aqui para na eleição depois se tornar um mero suplente, ou um estepe de deputado, ou um deputado de segundo tempo, ou um deputado de meio mandato. Não, de maneira alguma. Se a minha função é essa, assim será exercido. Se a população cobra, o que se fala deve ser feito. E aqueles que têm a postura, decência e dignidade, ainda que cause o esgarçamento de relações pessoais entre aqueles que se sentam ao seu lado, a minha consciência deve ser tranquila, para quando eu retornar à minha casa e olhar para as minhas filhas, eu ter a certeza de que eu pratico aquilo que falo, e não seu amigo corporativista. Só comunicar a Vossa Excelência, deputado Martins, para enganar de 3 minutos. Aqueles que se mostram de uma maneira e se atuam de outra forma. Não tenho receio de interpelação. A Enersul me interpelou e foi arquivada. A Águas Guariroba, quando eu exigi os contratos e a taxa de esgoto de 70, eu fui interpelado e também eu ganhei no Tribunal de Justiça e foi arquivado. As ações da Águas e da Enersul em defesa de vocês. E assim vou me pautar, senhor presidente, e vou levar a representação ao Ministério Público. Se a responsabilidade é da mesa diretora, se a responsabilidade é da presidência, se a responsabilidade, eu não sei de quem é a responsabilidade. Eu quero que seja cumprido que no Diário Oficial da União foi publicado que só poderiam ser utilizados membros do quadro permanente desta casa. E isso não foi feito pela CPI. Digo a Vossa Excelência, estou aqui para aplaudir as descobertas feitas pela CPI. E discordo quando o deputado Amarildo Cruz disse que o seu relatório é real, com provas e com documentação. Porque eu não acreditaria que 4 outros membros de partidos diferentes, com personalidades distintas, com um modo de enxergar absolutamente distante, iriam compactuar com uma farsa. Quando ele fala que o relatório dele é embasado em prova, ele está desprestigiando o voto dos outros 4. E entre os 4 que votaram pelo relatório da maneira como foi apresentado,
com encaminhamento às provas ao Ministério Público e às autoridades, que deve ser encaminhado para resolver de uma vez por todas essa situação. Deve ser encaminhado, não se deve acobertar ninguém, nenhuma pessoa, seja ela quem for e que cargo que ocupou. Vá ao Ministério Público, mas é desmerecer, dizer que o relatório dele é o único que foi com provas que comprovaram o desvio feito dentro do GISA, é desmerecer o voto dos seus outros 4 colegas, que é verdade, não gastaram tanto, mas atuaram, era o que tinha. Concluído.